Fala pessoal, tudo bem? Bom, você já me conhece, meu nome é Walter Uvo, eu sou o CEO da minhaportaria.com, hoje com mais de 300 condomínios em plena operação na nossa central de segurança e de portaria remota condominial aqui na cidade de São Paulo, atendendo o condomínio do Brasil inteiro. Bom, hoje nós vamos falar sobre 3 estratégias para aumentar a segurança do condomínio, ou seja, independente do seu condomínio ter ou não portaria remota, existem 3 estratégias que são baratas e fáceis de serem implantadas aí no seu prédio, no seu condomínio, seja ele residencial, comercial, enfim. Então fica no vídeo e a gente vai falar a respeito desse conteúdo. Bom pessoal, é isso aí, ó, 3 estratégias para aumentar a segurança do condomínio, né? Então o condomínio, em geral, é um estabelecimento ali, uma área que tem uma circulação de pessoas controladas, ou seja, pessoas identificadas e pessoas muitas vezes não identificadas. Quando você fala num condomínio residencial, 90% das pessoas que circulam, entram e saem do condomínio são pessoas que têm regras de acesso, ou seja, são pessoas conhecidas, são moradores, funcionários dos moradores, funcionários do prédio. Essas pessoas têm regras de acesso. E os outros 10% limita-se às pessoas que não têm regras, são desconhecidas, como visitantes, prestadores de serviços e funcionários ali pontuais, deliveries. Bom, uma primeira estratégia que eu trago para aumentar a segurança, independente de você ter portaria remota ou não, é o sistema de controle de acesso. Quando a gente fala de sistema de controle de acesso, a gente está falando de controle de acesso de veículos e de pedestres, tá? É muito importante entender que no sistema de controle de acesso de veículos, muitas vezes, dependendo da particularidade do prédio, o carro ele entra e sai com os vidros fechados. E aí, obviamente, vai depender do nível de segurança que você quer implementar ali naquele estabelecimento. Mas uma das características importantes é você ter um sistema de controle de acesso de veículo. Então, o que garante o controle de acesso de veículo? O morador, ou seja, a pessoa que tem uma regra de acesso de veículo, que pode entrar e sair com o veículo naquele estabelecimento, ele precisa de um dispositivo que garanta o controle de acesso. Ou seja, se eu estiver chegando no prédio, como que o estabelecimento, como que o prédio, como que o sistema sabe que eu tenho direito de acesso? Então precisa ter alguma forma, algum dispositivo para esse controle. Hoje existem vários dispositivos de controle de acesso de veículos. Eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu apresento no detalhe cada um deles. Mas, por exemplo, a tag do tipo sem parar. Então você tem uma tag do tipo sem parar, que você entra e naturalmente é identificado o veículo. Você tem controles que são chaveiros, que permitem você abrir o portão e naturalmente anticlonagem, ou seja, que evita que alguém clone aquele controle e consequentemente entre no seu estabelecimento. Então são chaveiros, controles que permitem isso. Nesses chaveiros é interessante que tem botão de pânico, então diante de qualquer ocorrência é possível ser acionado o pânico. Existem hoje dispositivos de leitura de placa, então você cadastra as placas do sistema, conforme aquele veículo chega, o sistema faz a leitura de placa e abre aquela porta que garante controle, e você pode ir até para sistemas mais avançados que permitem a validação dentro do carro, através de câmeras e etc. O importante dizer é que muitas vezes no controle de acesso de veículo, se cria 2 barreiras, o que é chamado de eclusa. Então você tem a primeira barreira, onde o veículo vem, precisa ter um rápido acesso a essa eclusa e consequentemente essa barreira é checada dessa forma, e depois que essa barreira inicial é fechada, você tem a abertura da segunda barreira. Em geral, no meio da eclusa, ou seja, quando o carro está ali enclausurado, fechado naquela gaiola, você tem um outro dispositivo de controle de acesso, que pode ser o mesmo do que foi usado lá fora, tag, controle, chaveiro, etc., ou um sistema que identifica a pessoa, que é o mais indicado, ou seja, o motorista, uma vez parado nessa gaiola, ele abaixa o vidro e aí pode ter um leitor facial, pode ter uma leitura biométrica, pode ter algum dispositivo secundário que valida o motorista e consequentemente libera o acesso para a parte de dentro. Então esse é um primeiro dispositivo que não é caro, tá gente? É barato. Hoje em dia a evolução tecnológica permite que com baixíssimo investimento sejam instalados sistemas como esse.
E um outro importante dispositivo de controle de acesso é para pedestre, inclusive muitas vezes negligenciado pelos condomínios residenciais. O condomínio residencial tem um porteiro presencial e por conta disso ele não põe nenhum sistema de controle de acesso. E aí é onde está a grande falha, porque você depende do porteiro para abrir e fechar os portões. Qual o problema disso? Quando você tem um porteiro fazendo essa triagem, o porteiro pode ser enganado, alguém pode se passar por um morador, alguém pode se passar por um visitante autorizado, e o porteiro, pelo hábito de abrir, né, porque um porteiro presencial ele abre 90% das vezes e nega apenas 10% dos acessos, que são as pessoas não autorizadas, e para aquelas pessoas que entram e saem, que são funcionários, moradores, funcionários do prédio, ele abre, tem direito de acesso. Então ele está muito mais condicionado a abrir o portão do que negar o acesso. E aí, naturalmente, ele fica envolvido basicamente o dia inteiro da sua função, abrindo e fechando o portão para pessoas que têm direitos de acesso. Se ele coloca o sistema de controle de acesso, ou seja, biometrias, leitores faciais, dispositivos de tag de abertura e fechamento, o porteiro ele fica lá simplesmente gerenciando quem entra e quem sai do prédio através da notificação que aparece no sistema. Caso algum morador entre com um dispositivo de pânico, ele consequentemente interage para poder corrigir aquele processo. Então isso é muito importante, muitas vezes negligenciado pelos condomínios residenciais porque tem um porteiro presencial. Só que quando você põe isso, você garante um acesso mais fidedigno. Por quê? O porteiro vai precisar se envolver apenas naqueles acessos onde o morador, o visitante, ou seja, não conseguir entrar. E aí ele vai interagir na exceção. E a interação na exceção, sem dúvida, exige muito mais atenção. E toda vez que ele tiver que interagir, ele vai ter que estar extremamente atento. Ou seja, ele vai interagir em muito menos ocorrências de acesso do que ele interagiria se ele não tivesse um sistema como esse. Além, obviamente, de estar disponível para ver câmeras e interagir em outros processos de segurança, tá bom? Então, primeira estratégia, investir no sistema de controle de acesso é barato, evoluiu a tecnologia, está barato. Uma outra característica importante é a proteção perimetral, porque um condomínio ou um estabelecimento ali condominial, ele em geral tem um perímetro relativamente longo, né? Então você tem lá o porteiro, seja remoto ou presencial, na guarita, cuidando das câmeras do sistema de controle de acesso, só que ele não consegue se ater aos dispositivos perimetrais, ele não consegue, pela câmera, ver quando alguém pula o muro do fundo, né? Não tem essa capacidade. Se você achar que o porteiro está olhando a câmera, alguém pulou o muro e ele viu, esquece. Você está se iludindo e você está colocando o teu condomínio em risco. Então você precisa de um sistema de proteção perimetral. Tem cercas elétricas, tem sensor. Eu vou deixar aqui também no card um vídeo que mostra os sistemas de controle perimetral, de proteção perimetral. Tem cerca elétrica, tem concertina, tem sensores de muro. Hoje em dia as câmeras têm analítico de vídeo que cria-se uma barreira virtual, consequentemente quando ela é rompida pela câmera o sistema notifica, mas você precisa de uma proteção perimetral. Então, essas duas dicas são fundamentais, independentemente do teu condomínio ter ou não portaria remota e independente do tamanho dele também. E uma terceira dica, sem dúvida, é a portaria remota. A portaria remota ela envolve 5 pilares tecnológicos: alarme, câmera, interfone, controle de acesso e portão. Então esses pilares, alarme está envolvido na proteção perimetral, câmeras são as câmeras que se instalam, controle de acesso, tanto veículo como pedestre, portões, obviamente com portaria remota se instala motores de rápida abertura e fechamento para aumentar a segurança, e toda a parte de interfonia para você garantir uma comunicação eficiente. Então, a portaria remota ela também traz muito mais segurança. Por quê? Porque você automatiza e coloca sistemas eletrônicos para gerenciar as violações possíveis de segurança que podem acontecer e, consequentemente, ter uma atuação muito mais proativa e efetiva de uma operação externa. O que não impede, tá? Muitas vezes tem condomínios nossos, da minha portaria inclusive, que tem todo o sistema de portaria remota, a gente atua na portaria remota e o posto de portaria foi deslocado para um atendimento de vigilância, de supervisão, de auxiliar de serviços gerais, justamente para dar vazão a algumas demandas que tem no condomínio, mas o efetivo de portaria é feito remotamente. Bom, gente, essas estratégias são importantes. Se teu condomínio não tem controle de acesso, não tem controle perimetral,
procura investigar, liga pra gente, 0800 772 1148, a gente vai até teu condomínio, faz um orçamento e apresenta uma proposta. A gente atende no Brasil inteiro, tá? Com a nossa estrutura aí, nossa rede de franqueados, qualquer lugar do Brasil a gente vai poder te atender e levar a melhor solução de segurança pro seu prédio. Tá legal? Espero ter gostado. Curta aqui o nosso vídeo, curta o nosso canal, entra aqui no canal da minhaportaria.com, o maior canal no YouTube que fala sobre portaria remota, com mais de 700 vídeos. Com certeza tem um vídeo aí que chama a tua atenção, que vai atender a tua necessidade. Se não tiver, deixa no comentário que a gente vai vir aqui gravar um vídeo falando sobre segurança e tecnologia condominial para você, para os seus moradores. Até mais, até o próximo vídeo.